Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 21 de novembro, terça-feira, né? Semana também começando aí, né? Ontem nós não fizemos o giro de mercado, aqui no Rio de Janeiro foi feriado, né? Então, alguns estados no Brasil foi feriado. A liquidez do mercado estaria um pouco mais baixa, nós tínhamos ali uma agenda vazia, então acabei não trazendo aí para vocês o giro de mercado, tá bom? Mas para quem me acompanha né, lá no canal do Telegram da Cashwise, teve ali um podcast, né, onde eu falei um pouco, né, na abertura do mercado às 10 horas da manhã, eu passei para vocês ali. E também para os meus clientes, também teve ali o podcast, que nós temos ali uma lista de transmissão pelo WhatsApp, aonde eu passei também alguns pontos, né, para vocês. Beleza? Bom, espero que todos tenham tido aí um excelente final de semana. Nós tivemos aí o nosso Bovão da Massa ganhando um pouco mais de força, né? Na sexta-feira foi um excelente dia. Nós tivemos também aí ontem, né? Também um excelente dia para o nosso Ibovespa. Lá fora também acabou respondendo muito bem, né? Nós tivemos aí uma questão dos treasuries americanos também recuando um pouco mais. Foi um bom leilão que nós tivemos também no Tesouro norte-americano, né? Ainda mais dos anos. Isso acabou trazendo alívio na curva e hoje as atenções se voltam para a ata do Fed. Beleza? Vamos aguardar o que vai trazer essa ata, o que está na ata que não estava tão claro nos discursos e também né, o que os Fed Boys vêm trazendo de perspectiva futura para a trajetória dos juros norte-americanos, beleza? A gente vai entender isso um pouco mais lá na frente, mas antes de mais nada, deixa eu trazer aqui para vocês a nossa telinha, né, onde a gente vê aqui ó, os futuros americanos tendenciando uma abertura já negativa. Né? Ontem, antes da abertura do mercado norte-americano, também estavam ali, né, de neutro para negativo. Somente Nasdaq estava no campo positivo. Né? Olhando para a Ásia e a Oceania, majoritariamente no campo negativo. Né? Então a gente vê aqui Xangai e Nikkei no Japão praticamente no 0 a 0, né? 0,01% de queda o Xangai e Nikkei né, lá no Japão fechando aí com 0,10% de queda. Essa queda no Xangai, né, desse 0 a 0 na verdade, ali na China, isso se dá muito pela questão do problema imobiliário. Né? Então, nós tivemos ali o PBOC ontem, que manteve suas taxas inalteradas, né, dali de empréstimo de 1 a 5 anos, as famosas LPRs lá da China, manteve-se inalteradas, até porque precisa estimular cada vez mais a economia e ainda mais o setor imobiliário. Só que o setor imobiliário chinês ele sofre também uma questão que é em relação à baixa demanda, né, no setor, né? Eu ia falar outra coisa, mas uma baixa demanda no setor imobiliário, ou seja, algumas incorporadoras, alguns agentes de crédito, eles estão vendo seus riscos de crédito aumentarem, né? Então, e uma baixa demanda em relação à compra de novas casas. Os preços das novas casas já caíram, né? Na última leitura que nós tivemos, teve uma queda que foi bem acentuada. Então, isso continua preocupando os investidores locais. Consequentemente, as autoridades têm que buscar fazer um pouco mais de aporte né, financeiro, ali, mais liquidez no setor, para poder trazer o setor para cima. Até porque o setor imobiliário chinês ele participa bastante né, em relação aos índices, aos fatores de crescimento do país. Beleza? Então, isso ainda preocupa bastante lá. Olhando para Tóquio, nós tivemos ali o Ien, né, a força que o Ien tá subindo. Né? Então, por exemplo, aqui a gente já vê o Ien frente ao dólar positivo, né? No caso, o dólar que está negativo frente ao Ien. Isso acaba trazendo a cotação, né, as perspectivas futuras de resultado das empresas exportadoras do Japão para baixo, já que o Ien fica um pouco mais fortalecido. Olhando para cá, né, quando o dólar está forte, a gente vê o quê? Muitas exportadoras fazendo o quê? Jogando mercadoria lá para fora, até porque você tem um faturamento dolarizado, uma despesa em real. Quando é lá fora, a mesma coisa, né? O IEM mais forte, então é muito melhor para o exportador, né? A galera que exporta,
vender parte dessa sua mercadoria no mercado interno e não no mercado externo. Agora, quem tem uma grande parte, né, mais do que a metade do seu faturamento dolarizado, quando o dólar cai frente à moeda do país, isso é ruim. Por isso que as empresas exportadoras, né, acabaram sofrendo um pouco mais, trazendo a cotação para baixo. Porém, as empresas de semicondutores acabaram subindo mais, né? Então, contrabalanceou ali, está tudo certo. A Europa teve uma abertura mais negativa, né, do que positiva, continua com esse mesmo viés e as atenções elas se voltam muito para a ata do Fed. Então, hoje sai a ata do Fed e também nós temos ali falas da Christine Lagarde. Ponto que acabou trazendo uma preocupação, né? Aí eu vou relatar aqui, né, para vocês, foi ali a questão do endividamento líquido do setor público, né, do Reino Unido, né, excluindo ali os bancos. Então, esse endividamento subiu e isso acaba preocupando um pouco mais, né, os investidores locais. Mas aí são informações que a gente tem que ter, coloca aqui no cantinho e aguarda as falas do presidente do Banco Central do Reino Unido, né, do BOE. E hoje ele fala também, deixa eu até ver ali o horário, né, que nós temos aí a fala do a Christine Lagarde que fala às 1h da tarde, né? E o Bailey, ele vai falar aí 7h15 da manhã, mesmo horário de Brasília. Vamos aguardar o que vai trazer essas falas, mas a expectativa é que para os investidores locais, que tanto o BCE quanto o BOE não venham subir mais assim as taxas de juros. Até pela questão como está andando a economia e também pelos próximos passos que o Fed, né, vai dar. Hoje vai sair essa ata, a tão esperada ata do Fed. Vamos aguardar o que isso vai trazer. Para os analistas, os Fed Boys, né, vão ter que roer o osso, né, ali para poder tirar da ideia da cabeça dos investidores que agora não tem mais alta de juros lá no norte-americano. Já que vamos falar de juros, a gente vai trazer aqui nosso famoso gráfico dos treasuries de 10 anos, né, do Tesouro de 10 anos, já está ali em 4,41. Então, teve uma queda muito boa. Isso impulsiona, né, os fatores, né, os ativos de renda variável. E foi o que aconteceu ontem. Os treasuries continuam tendo rendimento negativo, 10 anos, levando aí, ó, até mesmo o nosso Ibovão da Massa para cima. Beleza? Isso é bem positivo para a gente. Show? Nós tivemos aí o petróleo ontem subindo, mas hoje já tem aí uma recuada, Brent trabalhando ali nos 81 dólares e 53 cents e o WTI trabalhando em 77 dólares, beleza? O índice DX estava com 0,13% de queda, já começa a ganhar um pouco mais de força, né? Está com 0,06% de queda, então diminuiu um pouco as suas perdas, porém fica aí num cenário misto, né? Então tá no 0 a 0 contra o euro, contra o Ien, contra a Libra, coroa sueca, franco suíço está perdendo, mas está começando a ganhar força aí sobre o dólar canadense e também sobre o peso mexicano. Falando ali de emergente, né, nós tivemos aí as eleições lá na Argentina, né, temos um novo presidente, vamos aguardar como vai ser até mesmo o mercado da Argentina hoje, né, agora com uma nova perspectiva, né, a galera está querendo saber como vai se dar agora, né, com esse novo presidente. Vamos aguardar, espero que também seja muito benéfico, né, essa troca de poder ali na Argentina. Apesar dele falar que não quer aquele contato, né, junto com o Brasil, quer estreitar muitas relações. Porém, para as empresas privadas, falou, vocês vendem para quem vocês quiserem, né? Então vamos aguardar porque isso pode impactar na nossa balança comercial, tá? Vamos entender por parte isso aí. Os créditos americanos estão ali neutros, bem tranquilos, né? Somente os rendimentos dos de 2 anos que estão subindo um pouco mais, por isso está na cotação negativa, e o restante está ali com um rendimento mais negativo, beleza? Alemanha e Japão, os títulos também estão bem tranquilos, isso pode trazer mais impulso para a renda variável, beleza? Nosso Ibovão da Massa, que chegou aí a 0,95% ontem, num dia de 23 bilhões ali, mais ou menos, de giro financeiro,
no mês está com 11,32% para cima e no ano quase que 15%, né? Então, só em um mês subindo aí 11%. A renda variável e as suas surpresas, né? Então, muita gente que não gosta aí da renda variável, ainda mais que estava caindo e tudo, pô, Ibovespa tá perdendo para todo mundo, Ibovespa perde para não sei quem. Calma, galera, é por isso que eu falo muito para vocês, vou até mudar aqui minha tela, por isso que eu falo muito para a galera, falo assim, gente, a renda variável, você não tem que ficar, quando você trata dos seus investimentos, você não tem que ficar preocupado com o rendimento, né? Você precisa ter um plano. E esse plano ele vai do seguinte: primeiro você precisa entender o seu objetivo patrimonial, né? Nem me apresentei, nem fiz aquela minha questão toda ali, né, da introdução. Mas se você ainda não me segue, clica aqui no se inscrever, ativa o sininho de notificação, dá o like, compartilha esse vídeo. Se está gostando, curte aí, porque isso me ajuda bastante, né? E se não tem conta na XP, é só clicar aqui, abrir sua conta e nos vídeos anteriores você vai ver ali minha apresentação, caso você esteja chegando agora, tá? Mas o que me ajudou no mercado financeiro? Foi quando eu parei de olhar simplesmente rendimento. Então, primeiro você precisa fazer um plano. É igual quando você olha um projeto financeiro, você tem um aporte inicial, você tem uma data zero que você vai começar a construir esse projeto. E você vai definir o que no projeto? O período, o tempo. Né? E depois você vai definir qual é o seu objetivo, o quanto você gostaria de ter no futuro. Aí tem uma série de outros cálculos que você vai ver aí para poder chegar até esse objetivo de construção patrimonial, que é quantos aportes, qual o valor de aporte que você vai fazer por mês, qual é a rentabilidade alvo que você está buscando, aí dentro dessa rentabilidade que você começa a traçar ali uma estratégia, né? O quanto vai ser de renda fixa, o quanto vai ser de renda variável, na renda fixa como você vai trabalhar mediante os ciclos econômicos, na renda variável também como você vai trabalhar muito mais focado em ações de crescimento do que de dividendos, você vai ter mais fundos imobiliários do que ações, enfim, tem uma série de fatores que vão nortear ali, né, que vão contribuir para a elaboração da sua estratégia. Fechou isso, aí você começa a simplesmente seguir a estratégia, né? Então, se você tem uma pessoa que estudou, no caso eu sou assessor de investimento, sou credenciado para isso, né, para poder te auxiliar nessa questão. Estou no mercado desde 2007, então já vi de tudo dentro desse mercado, conheço bastante coisa, né, e tem muitas outras coisas também que eu vou aprender ali no. Ninguém chegou no seu auge do conhecimento, né? A gente simplesmente tem um pouco mais de conhecimento pelo tempo que passou e por todas as burradas que a gente já fez e por tudo que a gente já viu, certo? Então, depois que você traça o seu objetivo, a sua estratégia, é só você seguir, ter disciplina, entendeu? Não ficar com medo do que está acontecendo. Vou mostrar aqui agora a carteira do Descomplicando, só com as ações, sem os fundos imobiliários, está aí com 11% e já chegou a ficar com 7% negativo. A gente começou essa carteira ali, se não me engano, em março. Março, abril, a gente começou a carteira. Então, assim, não tem que ficar preocupado. Essa carteira a gente bota R$ 500 por mês, né? Foi sugerido lá no Instagram, né? Pelos meus seguidores que estão lá no Instagram, que acompanhava o giro de mercado lá pelo Instagram, que eu fazia pelo Rios, e agora passei a fazer aqui para vocês verem, né? Comecei a trazer aqui para vocês do YouTube, né? Que estava na outra tela. Então tem que ter muita paciência, tá? Não fiquem preocupados com a questão de rentabilidade. No início você simplesmente tem que seguir a sua estratégia, tá? Faz um bom stock picking, mantenha a sua estratégia e segue, tá bom? Mediante o seu perfil de investidor e o seu momento de vida, tá? Bom, depois desse parêntese que eu fiz para vocês, nós temos aí o Ibovão da Massa subindo 0,95%, quase 126 mil pontos, mas a Petrobras acabou jogando um pouco de petróleo no nosso chope aí. Então, mesmo com a alta do petróleo, nós tivemos Petrobras ali neutra, né, a PN e a ON ali no campo negativo. Então, acabou diminuindo um pouco mais os ganhos que o Ibovão da Massa estava tendo no dia de ontem. A Vale subiu incríveis ali 2,45%, muito positivo, quase que 10% do valor de giro financeiro de ontem, que foi 23,5 bilhões de reais, né? Foi praticamente quase que 10% foi Vale, né? Vale com 2,20
bilhões de reais negociados, tá bom? Os bancos tiveram um bom resultado, exceto aí Santander e Bradescão da Massa, que acabaram ficando basicamente neutros ali, sem andar muito, mas Itaúsão e Banco do Brasil teve aí um excelente resultado, né? B3SA também, nossa querida B3, tendo aí um resultado de quase 3,3% aí no dia, né? Isso foi bem positivo. Nossa querida Prio subiu, beleza, tá tudo certinho. Vou trazer aqui para vocês agora o dólar, né? Onde nós tivemos ontem o câmbio, mesmo com todos esses fatores, né? Imobiliários lá na China, estímulos, nós vimos ontem uma entrada um pouco mais estrangeiros aqui na nossa bolsa brasileira, um fluxo um pouco maior. Então isso é positivo, isso acaba trazendo mais oferta de dólar, automaticamente oferta e demanda, né? O que eu sempre falo para a galera. Então se tem mais dólar no país, o dólar acaba ficando mais depreciado, certo? Então teve aí uma queda de 1,14%. Aqui no semanal está fazendo um gráfico muito interessante, né? Vou ampliar aqui. Então, perdendo essa região aqui, ó, dos 4,90, já chegando aqui para buscar os 4,80. Vamos ver se vai permanecer nesse 4,80 ou não, né? Vamos entender isso. Trouxe para vocês também aqui agora algumas ações, né? Então, nós temos aqui Taesa. Vou falar só das elétricas hoje, em termos gráficos, tá, galera? Não vamos falar sobre fundamentos. E a gente não tem muito tempo para falar sobre os fundamentos. Beleza? Bom, Taesa é aquela empresa que fica sempre lateralizada, né? Então, assim, as elétricas, em termos de volatilidade, né? E vou trazer aqui agora para vocês. Em termos de volatilidade, as elétricas, elas acabam trazendo mais segurança para a carteira do investidor. Então, se a gente olhar aqui, Taesa anda, né, numa variação muito baixa, ó, praticamente R$4, né? Entre mínima e máxima desde março de 2020, por exemplo. Então, fica sempre nessa lateralização. Então, continua numa forma lateral, querendo ganhar a região aí dos R$37, né? Então, a média móvel de 10 períodos querendo cruzar de 20 para cima, mas a gente vai continuar nessa lateralização. Como é que muda o viés da Taesa? É quando ganhar os R$37 aqui, ou na verdade, até mesmo se a gente ganhar essa região aqui, porque dos R$38,60 até os R$37, essa faixa aqui de preço, ela tem ainda essa região aqui, ó, ela tem uma resistência grande, né? Então a gente vê aí que desde de abril ali, março de 2022, a Taesa não ganha, né? Não ultrapassa essa faixa de preço, tá bom? Bom, Transmissão Paulista, uma das queridinhas da bolsa, né? Em termos das ações ainda que pagam dividendos, as três estão sempre presentes nas carteiras de dividendos, né? Dos analistas, das casas de análise. Nós temos aqui também a Transmissão Paulista, que teve uma queda muito brusca, né? Então estava ali nos 25,78 e fica nesses 25 desde 2000 ali, desde 2020, batendo ali nessa casa aí de 24 e pouco, fica nessa região. Chegou a ganhar essa região, né, entre 24,30 e 25,80, mas não permanece. Aqui ainda fica uma região de muita briga. Muita gente acaba vendendo a Transmissão Paulista nessa parte. Só que tivemos esse gap aqui, ó, alto em relação a um fator que a Eletrobras iria vender ali as ações da Transmissão Paulista, enfim, tivemos algumas celeumas e teve esse gapaço aqui de 10%. Recuou, né? Até mesmo muita gente que estava comprada aqui embaixo viu esse ganho, muita gente provavelmente foi botando no bolso, né? E uma outra galera que ainda opera com análise gráfica sempre quer fechar o gap, né? Então, nem sempre os gaps são fechados, gente. Nem sempre. Ou quando são fechados, aí demorou 3 anos para fechar o gap, aí o grafista vai falar, tá vendo aí? Fechou o gap. Calma, galera. Não entra nessas celeumas, não. Simplesmente acompanha com o comportamento do preço, mas olhem os fundamentos, tá? E tá, deixa eu voltar para cá, que estou falando aqui com vocês e não estava na telinha ali. Deixa eu voltar aqui a Taesa.
Essa aqui é a região de preço da Taesa, que eu falei, onde tem muita briga, né? Dos R$ 37,00 aos R$ 38,60. Pronto, eu não vou voltar, não vou gravar novamente e também não vou editar, beleza? Aqui é sem edição, aqui é como se fosse ao vivo. Mas vamos lá. Agora aqui na Transmissão Paulista, nessa região aqui, onde também tem uma forte influência de resistência, né? Muita gente interessada na venda do ativo de valor, apesar desse ativo ser um dos queridinhos da Bolsa, porque paga sempre bons dividendos, e ainda mais por ser uma elétrica, né? A elétrica tem baixa volatilidade, as elétricas elas acabam sendo quase que um hedge natural na carteira dos investidores, tá bom? Então, você quer diminuir a vol da sua carteira, bota elétrica na carteira, mas saiba também por qual motivo está colocando e quais são os fundamentos. Então, ponto bom ali de compra, não perca o preço teto para vocês não fazerem besteira, tá? Conversem sempre com seus assessores. Bom, depois dessa queda aqui, ó, que eu falei que teve esse guia-passo aqui, 10%, né? Os investidores que compraram aqui embaixo botaram parte do lucro no bolso e alguns especuladores vão fechar o gap e começar a trabalhar vendidos, né? Eu olhei ali no BTC, tinha gente pagando mais de R$ 20 pelo custo de manter esse BTC aberto, né? Por ação. Tá? Então ficou caro. Ali começaram agora a comprar um pouco mais. Então nós estamos aí com Transmissão Paulista a R$ 25. Vamos ver se vai passar dos 26, né? Ganhando os 26, podemos ter sim mais altas para a Transmissão Paulista. Olhando o Engie é uma das ações que eu gosto bastante, né? Tem aquelas ações que nós somos fãs, né? Mas eu não tenho viés para comprar ou para vender Engie. Tanto é que Engie já esteve na minha carteira, já saiu da minha carteira pessoal, né? Agora que está voltando novamente. Então, mas por que você coloca e tira ações? Vai depender muito do que eu quero para o momento. É por isso que eu falo para vocês, não copiem a carteira do Descomplicando Finanças, não copiem a carteira de ninguém. Porque você não sabe por qual motivo aquela ação entrou na carteira. Mas é uma empresa muito redondinha. Beleza? Nós tivemos esse canalzinho aqui de baixa, né, que foi basicamente uma recuo. Chegou a bater ali nos 50% de retração de Fibonacci, né, dos 30%, e agora está fazendo aí uma alta, né? Então ganhou basicamente essa região aqui dos R$ 43,00, né? Estamos ali ainda, né? 43,2, mas ganhamos essa região aqui, né? Pode estar fazendo aí um W bonito, né? Vamos botar dessa forma. Ganhando essa região aqui dos 46, pode sim ter mais altas para a nossa querida Engie, fazendo com que a média móvel de 10 períodos use a de 20 para cima e nós tenhamos aí uma Engie, pode ser até mesmo aqui nos 49, né? Vamos acompanhar. Vou tirar aqui esse canalzinho de baixa e vou tirar também essa Fibonacci, né? Tem uma projeção de Fibonacci, que era utilizante aqui. Com essa projeção no semanal, está falando até de Engie aí, ó, uma projeção dos 55. Mas quando vai ser? Aí não sabemos, né? Porque se o fiscal der algum problema, Engie pode vir até lá para baixo, né? Mas enfim, na projeção de Fibonacci tem espaço aí para chegar até os 55. Vamos acompanhar, vou tirar essa projeção aqui para não embolar a cabeça de vocês. Beleza? Mas temos espaço aí para a Engie ganhar os R$ 46,00 tranquilo e calmo. Até porque agora nós estamos na festa do caqui, como diz o meu sócio e amigo Rafael Costa. Certo? Bom, vamos trazer aqui o calendário. Hoje nós temos o Índice de Atividade Nacional de Chicago, vendas das casas existentes lá nos Estados Unidos e 4 horas da tarde é a ata do Fed. Tá? Aqui são as atenções que o mercado estará, beleza? E aqui no nosso Brasilzão nós temos a questão ali todas envolvendo a discussão, né, a votação ali eita ferro, do PL lá das offshore, né, da taxação dos fundos exclusivos offshore. Vamos ver as expectativas. Tem o veto à desoneração da folha e uma crise ali entre o Lula e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, certo? Onde
O governo quer que o Prates acelere uma queda dos combustíveis, quer controlar a inflação na marra, né? Eu ia falar na marra, não. Estava ali meio embolado, mas quer controlar na mão. Isso não é muito bom, né? Isso não é muito bom. A gente já viu isso acontecer no passado, isso traz problemas. A economia tem que girar de uma forma solta, tá? A economia ela vai ser sempre baseada entre oferta e demanda, e não adianta você querer controlar na mão, porque senão você tira o curso natural. E sabe, quando o homem bota a mão para mudar o curso natural das coisas, dá merda, dá cagada. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção com o capital de vocês. Beleza? É uma semana um pouco mais curta. Nós temos o feriado de Ação de Graças lá nos Estados Unidos na quinta. Então, a gente pode ter aí uma semana um pouco mais curta, com uma baixa liquidez. Mas vamos acompanhar fatos e dados sempre, sem viés político, sem paixonite por ativo. Tá? O ativo perdeu os fundamentos, está na sua carteira? Venda, realize o prejuízo. Por isso que uma boa diversificação diminui a sua probabilidade de perder dinheiro na bolsa. Tá? Ah, mas também tira meu ganho potencial. Gente, tenta trabalhar com uma rentabilidade média. Tá? Tenta trabalhar com uma rentabilidade média. E a diversificação vai diminuir a sua exposição ao risco. Bolsa, renda variável são ativos de alto risco. Quanto menor a sua exposição, melhor. Tá? Sempre trabalha dessa forma. E não tente ganhar rios de dinheiro, né, da noite para o dia, porque você não está preparado para isso. Você não consegue gerenciar orçamento de 10 mil reais ou de 15 mil reais. Não adianta ter milhões de reais que você também não vai saber gerenciar. Então vai aos poucos, vai de pouquinho em pouquinho, tijolinho por tijolinho, com paciência, que você vai chegar lá. Tá? Tenho certeza disso. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!